Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim com um clima um pouco mais especial, porque hoje, dia 24 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Suinocultor. E a gente vai falar então com um suinocultor que é de Santa Catarina, que é o estado que mais produz carne suína, também que mais exporta essa proteína aqui do Brasil. E ele também é proprietário de um frigorífico, que é o Marcos Antônio Esprícigo. Marcos, seja muito bem-vindo. Olá, Letícia, tudo bem? Tudo certo, Marcos. E nessa esteira, então, de falar um pouco de Santa Catarina, antes da gente iniciar aqui, eu queria também mandar um abraço para toda a equipe, todos os produtores que são ligados à CCS, a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, que hoje completa 65 anos de fundação. Losivane de Lorenzi, presidente da associação, se você estiver nos acompanhando aqui, um abraço para você, um abraço também a todos os suinocultores desse Brasilzão. E Marcos, vamos lá, vamos começar então. Esse ano de 2024, depois da gente ter visto aí crises, né, ao longo de 2021, 2022, até parte de 2023, como é que a gente comemora esse Dia do Suinocultor? Ok, Letícia. Bom, em primeiro lugar, Letícia, nós vamos levar esse teu alô, né, aos suinocultores, vamos levar lá para as rádios de nossa região, né, onde toda essa equipe do Notícias Agrícolas sempre traz boas informações, enfim, sempre traz o seu apanhado geral de informações para todos nós, contribuindo muito para o agro brasileiro, né? Então, parabéns a toda essa equipe. Letícia, sem dúvida, esse ano de 2024, ele traz novas expectativas, novas esperanças ao produtor de suínos. O produtor vivenciou momentos difíceis, os piores momentos ou as piores crises de suinocultura nós vivenciamos em 2021, 2022, e esse momento, 2024, traz um alento ao produtor para que esse produtor consiga, né, estar equilibrando as suas contas, consiga realmente trazer um pouquinho de paz dentro das suas famílias, dentro das suas propriedades, porque o produtor estava num momento onde ele não sabia como fazer para pagar as contas, né? Todo um investimento feito, porque a suinocultura ela é a longo prazo, e isso vem, tu falou bem, né? Santa Catarina vive esse momento, ou o suinocultor brasileiro hoje, né? Comemorando o Dia do Suinocultor, mas vem isso lá do pioneirismo de famílias que iniciaram esse trabalho há muitos e muitos anos. E quando o produtor se viu com essas crises afetando integralmente o seu caixa, esse produtor não dormia mais, né? Então, nós podemos dizer que 2024 traz um certo equilíbrio financeiro, traz uma harmonia para esse produtor, para que ele continue ainda sonhando em ser um produtor de suínos. E Marcos, para contextualizar, de repente, quem estiver nos assistindo aqui que não seja da área da suinocultura, vale a pena lembrar que 2018, 2019, até 2020, né, foram anos de muita crise na China, que é o principal produtor, principal consumidor de carne suína mundial, que teve aí seu plantel praticamente dizimado pela metade pela peste suína africana, e o Brasil se tornou ali um grande fornecedor, né, e a gente teve uma ampliação também bastante exponencial na produção aqui brasileira para poder atender essa demanda da China. E é assim que a China foi se recuperando, né, tentando controlar um pouco essa doença. Eles foram deixando, ainda compram muito, né, ainda importam muita carne suína aqui do Brasil, mas não mais nos volumes de quando eles estavam ali passando aquele perrengue, né, com a PSA. Marcos, você me ouve? Oi, tô te ouvindo, sim. Então tá, Letícia. Esse momento de 2018, 2019, conforme tu comentou, nós vivemos os melhores momentos, pelo menos das últimas 2 décadas da suinocultura, 19 e 20, tivemos um auge na suinocultura brasileira, em preços, em rentabilidade, né? E motivados em função dessas questões que tu comentou da China. Inclusive, né,
entre nós, produtores, e as informações que nós recebíamos, que esse bom momento, ele seria um momento longo, até o ano de 2027, certamente, o produtor de suínos não teria crises, ele teria bons momentos. Só que aí, com todo esse movimento, nós, produtores, nós, agroindústria, nós, grandes grupos, nós, brasileiros, produtores de suínos, investimos demais, né? E nesse investimento demais, os anos bons que nós deveríamos ter foram apenas 2 anos. Então, o que nós ganhamos em 2019, o que nós ganhamos em 2020, 2021, 2022, vivenciamos a pior crise histórica da suinocultura brasileira, né? Então, isso serve para nós, produtores, agora a gente está falando em 2024, serve para nós, produtores, para nós olharmos para trás e fazermos uma reflexão, né? O momento é bom, nós estamos recuperando o caixa, porém, não vamos esquecer de um passado curto que nós vivenciamos até o ano passado, que o ano passado, 2023, mesmo 2023, foi um ano de empate, 0 mata 0. Né? Esse ano de 2024, então, que estamos tendo margens, Letícia. E, Marcos, esses anos, né, de 2021 e 2022, que foram foram os anos de crise mais aguda, né? 2023, a gente ainda teve alguns meses ali mais complicados, né? E aí depois, mais para o final do ano, a gente viu uma certa recuperação. A gente pode, malemar, comparar com aquela situação com a Rússia lá em 2016, quando a gente era praticamente muito dependente, né, das exportações direcionadas à Rússia, e teve todo aquele caso da questão da ractopamina, e de repente a Rússia deixou a gente na mão. Esse caso com a China, ele foi de maior escala. Dessa vez o suinocultor vai ser um pouco mais contido nos investimentos daqui para frente? Letícia, a gente também acompanha a suinocultura, vem de berço, mas eu vivencio a suinocultura já há mais de 35 anos. Aquele caso foi complicado. Nós tivemos outros momentos na suinocultura brasileira, também dentro dessas últimas 2 décadas, acho que da década passada, onde nós tivemos problemas sanitários e tivemos cortes de exportações, né? O mercado precisou se ajustar de uma maneira bastante rápida e tivemos, sem dúvida alguma, prejuízos. Mas, igual a esse momento que nós tivemos, depois dessa expansão na produção, né, nós praticamente, o Brasil, Santa Catarina, que é o meu estado, nós, não vou dizer dobrou a produção, mas nós saímos de 400 e algumas coisas, os números ainda são bastante confusos para todos, né, de 400 e poucas mil matrizes, a exemplo de Santa Catarina, para quase 800 mil matrizes. Então, você veja bem que somente o estado, que é o maior produtor de suínos, praticamente quase dobrou o investimento ou o número de matrizes. Então, essa crise, ela foi muito mais difícil para nós suinocultores, no meu entender, e não restam dúvidas, né? 2021, 2022, pior cenário da suinocultura que eu tenho registro. E acabou coincidindo também, né, aquela coisa da tempestade perfeita, né, Marcos? Com a questão daquela alta muito expressiva nos preços dos grãos, né? Sim, acho que a maior crise que nós vivenciamos, né, evidentemente, excesso de produção, ficamos sem mercado, ficamos no ar, né? Tiraram o nosso paraquedas de uma hora para outra. E, atrelado a isso, o custo de produção, ele também vivenciamos. O que acontece? Nós aumentamos a nossa produção, dobramos a nossa produção, mas a produção de grãos não veio no mesmo patamar. Não foi assim. Tivemos alguns problemas climáticos, onde o custo do milho, Santa Catarina chegou a pagar a saca de milho, né, em 2021, 2022, o milho saiu lá de R$40 a saca para 100, 110, 120 reais a saca, né? Então, você vê uma explosão nos custos de produção. Da mesma forma, foi o farelo de soja, o óleo degomado, que muito se usa hoje
para a nutrição animal também, saiu lá de um patamar lá de 4, 5 mil reais a tonelada para 10, 11, 12, né, casos extremos. Então, nós tivemos, sim, uma crise também vivenciada pela questão custo de produção, aonde esses custos também mais do que dobraram. E aí a gente fez essa retrospectiva toda, chegamos em 2024. O suinocultor agora consegue colocar mais a cabeça para fora da água, está ali com uma produção mais controlada, está tendo mais oportunidades de janelas de compras para insumos. Sem dúvida, Letícia, o produtor agora ele consegue olhar para dentro da propriedade dele, ele começa a se animar novamente, ele começa a ajeitar o telhado da granja que estava caindo, os equipamentos, os comedouros, bebedouros, né, que estavam desperdiçando água, não tinha dinheiro para investir, o produtor estava tentando fazer algumas gambiarras lá na sua produção para continuar tentando, né, se manter como produtor na esperança que uma hora melhorasse isso. Graças a Deus, né, os ventos sopraram e nos ajudaram a ter um momento melhor na suinocultura e o produtor consegue respirar, consegue fazer investimento, consegue ter uma qualidade de vida melhor, Letícia. Né? Como eu falei no início, né, o produtor passou por situações difíceis de não conseguir dormir, o produtor é responsável, o produtor é preocupado e se ele não consegue pagar as contas, ele não dorme mais. E a gente viu muito produtor, nós ficamos numa situação que você não sabia o que fazer. E, Letícia, fazendo um registro aqui assim também, para que todos entendam o que a gente está falando, eu comento isso e a gente pode buscar nas estatísticas o ano passado, né, o ano de 2023, 2021, 2022 foram momentos terríveis para o produtor de suínos. 2023, nós vimos o maior número de recuperações judiciais de empresas ligadas à atividade de suinocultura ou ligadas a essa produção de carnes. Isso demonstra, assim, os momentos difíceis que nós passamos. Agora, a paz, o equilíbrio, a tranquilidade está voltando para todos nós dessa cadeia produtiva. Ou seja, ventos mais prósperos, um produtor um pouco mais contido, né, na questão de aumento de produção. E aí eu queria te perguntar, Marcos, a questão de mercado, já que você também você está nas duas pontas, né? Você está ali na suinocultura, né, na produção ali, né, na criação dos animais, mas você também é proprietário de frigorífico. Como que a gente pode olhar também pelo lado da agroindústria? Como que a gente está vendo o consumo nesse ano de 2024? Letícia, o momento, ele para o suinocultor, ele é um momento de motivação, de alegria, de recuperação, né? Mas vai ficando sempre um alerta para o produtor não esquecer o passado e nós temos que fazer sempre uma análise de uma atividade, principalmente ao agronegócio, não mais só de 5 anos, mas 10 anos e procurar fazer uma média e se situar em cima disso. A agroindústria, ela tem as suas limitações, mas vamos dizer o seguinte, nós temos uma diferença entre mercado interno e mercado externo. O mercado externo hoje, quem vive o mercado externo, né, está nadando, né, de braçada, está olhando com perspectivas muito boas, excelentes. Quando nós olhamos para o mercado interno, nós não podemos esquecer que o mercado interno depende, né, do consumo, da renda da população interna. E a renda dessa população não caminha nesse aumento de preços que nós estamos tendo. E também não podemos esquecer que nós temos hoje na produção de suínos, estamos hoje exportando 30%, pode ser que a gente vá para 33%, 34% do volume produzido, 30%, mas vamos dizer que vai para 33%, 34%. Nós vamos ter um ganho muito bom, isso é muito bom. Mas o outro restante, 70% ou 67%, ficam no mercado interno. E o mercado interno, depois dessas semanas que nós tivemos de recuperação de preços de suínos, nós saímos um suíno, Letícia, de R$ 6,00, R$ 5,80, R$ 6,00, dependendo de algumas regiões, vamos falar
Mato Grosso estava 5,50, 5,60, né? Santa Catarina também arranhando esses preços. Hoje nós vemos aí o produtor ganhando acima de R$ 7,00, 7,50, produtores recebendo até R$ 8,00, é o caso de Minas Gerais, né? Então, a gente vê uma recuperação boa a nível de preços, né? Preços interno, mercado externo ajudou muito, mas nós chegamos num patamar que o mercado interno está começando a dizer, opa, nós não temos mais muito espaço para aumento. Então, nós dependemos, sim, do mercado externo. O mercado externo está levando, vai levar mais, né? Mas chegamos num limitador aí assim. Então, até o final do ano, é consenso entre todos, salvo se tivermos algum problema sanitário, que o nosso mercado continue bom até o final do ano. Depois vamos dizer o seguinte, e o ano que vem, como vai ser? Vamos devagar na produção, porque mercado externo, já aprendemos com China. Está tudo bem, está tudo andando, de repente eles se tornam autossuficientes e mais rápido do que a gente possa imaginar. Sobre problemas sanitários, eu vou aqui, bater na madeira para isolar, né, para a gente não ter essas questões aqui no Brasil. E, Marcos, você fez esse comentário, né, de que as exportações elas acabam ajudando a fazer parte desse escoamento, né, do produto para não ficar essa sobreoferta ainda maior aqui no mercado interno, né? A gente já está vendo ali um patamar de preços que talvez o consumidor final não consiga, perdão, não consiga absorver. E o que você enxerga dessa movimentação de aberturas de novos mercados? Porque a gente ainda tem a China como maior comprador, mas a gente tem também agora outros compradores que também são bons pagadores, né? A gente tem Filipinas, a gente tem Coreia do Sul, né? A gente tem ali compradores também qualificados e que a gente conquistou, né, ao longo desse último ano por aí. O que você está vendo dessa movimentação de pulverização do mercado? Podemos dizer, né, Letícia, que a exportação não somente contribuiu, né, como foi a grande responsável por esse movimento positivo nos preços. China, sem dúvida, um mercado enorme, né, mas nós tivemos agora Filipinas, né, e no momento que nós tivemos a abertura de Filipinas, é aí que nós começamos a ter movimentos positivos. Tanto é que se nós olharmos agora aqui assim, quais que são os meses do ano que nós estamos tendo uma recuperação melhor? É esse último trimestre, e coincide justamente com essas novas aberturas de mercado, e aí vem o caso de Filipinas, né? Mas tivemos outros países também, né, Letícia? Tem o México também, né? O México é bastante importante nesse contexto também, né, Marcos? Sem dúvida, né? Acho que todos os países que vêm abrindo, né, portas para nós, aí, como é o caso do México também, estão fazendo a diferença. Então, nesse momento, a melhora desse mercado, evidentemente, está em função do mercado exportador. Não restam dúvidas. Então, Marcos, eu queria agradecer a sua participação no dia de hoje. Queria parabenizar você que está na cadeia produtiva aí de ponta a ponta. Queria parabenizar todos os suinocultores desse Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E, novamente, parabenizar a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS. Também a pessoa do Osivânio de Lorenzi, que preside essa associação, que completa hoje, no dia do suinocultor, 24 de julho, completa 65 anos de fundação. Então, temos muito a comemorar esse ano, depois de alguns anos de penúria, né, Marcos? Esse ano, respiramos com um pouco mais de alívio. É isso aí, Letícia. Acho que você resumiu esse final dessa nossa entrevista, né? E a gente realmente parabenizar a todos os envolvidos, mas sempre lembrando lá dos pioneiros, né, de quem fez parte lá do início, e nós hoje estamos sendo, vamos dizer, alguém que está carregando o piano, mas teve alguém que carregou lá atrás, enfrentou muitas dificuldades, como essas que a gente está relatando, e essas entidades, essas associações que nós temos, que representam toda a cadeia produtiva, que fazem também um trabalho enorme, quer seja com o produtor, quer seja nas questões legais, ambientais,
né, em defesa do produtor, sanitário. Então, acredito que todos, né, não somente o suinocultor, mas todos que estão por trás de todo esse trabalho estão de parabéns no dia de hoje. Tá aí, então, estivemos com o Marcos Antônio Esprícigo, que é suinocultor e também proprietário de frigorífico, ele que é suinocultor lá em Santa Catarina, que é o principal expoente brasileiro na produção e na exportação de carne suína. E hoje a gente comemora, nesse dia 24 de julho, o Dia Nacional do Suinocultor. Então fica essa homenagem a todos os suinocultores do Brasil. E nessa entrevista, depois vocês recuperem, a gente fez toda uma retrospectiva, né, principalmente dos anos de 2021, 2022 e parte do ano de 2023, que foram anos de crises severas para o suinocultor, principalmente para o suinocultor independente. E esse ano de 2024, finalmente, nessa data comemorativa, o suinocultor consegue respirar com um pouco mais de alívio, com as exportações indo bem, com os custos de produção um pouco mais controlados e os preços de venda dos suínos também em patamares ali razoáveis. Então, essa é uma data a ser comemorada e parabéns em nome do Notícias Agrícolas, de toda a nossa equipe. Eu deixo aqui o parabéns a todos vocês, suinocultores brasileiros. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.